Abra comigo em... Pessoal, me ouve bem aí atrás? Sim. Abra comigo em Colossenses. Capítulo de número 4. Versículo de número 17. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Deus e Pai, fala conosco, abençoa, usa-nos conforme a Tua vontade. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Um bom dia a todos. Eu estou com... Sabe aquele momento que Deus tem te dado tantas coisas e você fica aqui dizendo assim, Deus, o que eu trago agora de manhã? Não é pelo fato de você não ter o que trazer, é pelo fato de... É o inverso disso. Deus tem te enchido tanto, tem te dado tantas coisas que você... Nós ministramos essa mensagem no domingo à noite, que foi tema do nosso escolhido de segunda-feira, com os nossos jovens. E a gente viajou nesse texto. Se você observar o versículo de número 16, o apóstolo Paulo está dizendo assim, depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja em Laodiceia. E que vocês de igual modo leiam essa carta em Laodiceia. Para os laodicenses. Ou seja, ele está tratando de um assunto que ele queria que fosse lido a igreja em Colosso, ou para a igreja em Colosso, mas que essa mesma carta fosse lida aos laodicenses. É o que o texto diz.
no versículo de número 17, lembrando que o versículo 18 é o último versículo do capítulo 4 e da epístola de Paulo aos Colossenses. No versículo 18, eu vou pular o 17 nós já lemos. No versículo de número 18, o texto diz assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas, graça seja convosco. Tenta pegar esse texto para mim, Mateus, os 3 versículos na Bíblia, a mensagem. E no meio disso, no versículo de número 17, não sei se você consegue projetar aí o 17, quando você está procurando. Isso, obrigado. O texto diz que o apóstolo Paulo para. Na Ara vai dizer assim: também dizei a Arquipo. Esse texto mostra uma preocupação do apóstolo Paulo com Arquipo. Bem, quem foi Arquipo? Arquipo foi um amigo, um companheiro de lutas. Há uma especulação se ele é filho de Filemão ou se ele é um parente próximo de Filemão. Uma coisa ou outra, havia uma ligação de Arquipo com Filemão. E Arquipo era talvez um pastor aos Colossenses, em Colosso. Ele era de Colosso. E talvez fosse um pastor naquele lugar, mas que trabalhava. Tá, daqui a pouco eu leio, pode deixar, já tem aí. Obrigado. Daqui a pouquinho eu vou obrigado, tá, Mateus? Só segura um pouquinho que eu já só vou contextualizar aqui para a gente poder entrar nela. Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa ideia, ou vai trazer à sua memória a pessoa de Arquipo. Por quê? Aqui não é uma instrução a alguém que estava caído, é uma instrução para alguém que não viesse a cair. Por quê? Porque ele era de Colosso, mas ele trabalhava em Laodiceia. E Laodiceia é justamente aquela igreja que o texto diz: quem deras fosse quente ou frio, todavia tu és morno, e morno estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Era uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo trazer a sua memória. E aí, para mim, há uma dificuldade muito grande quando eu preciso ministrar alguma coisa que já foi ministrado, dizer alguma coisa que já foi dito, pregar alguma coisa que já foi pregado. Eu tenho esse tipo de dificuldade pessoal, de ter que falar de alguma coisa que eu já falei. Só que eu encontro amparo quando eu vou aos Filipenses, no seu capítulo 3, no seu versículo 1, quando o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção disso também. Diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Um dia, um pregador renomado, um apóstolo, foi parado por um dos seus membros, que virou para ele e disse assim: apóstolo, desculpa a minha crítica,
Mas o senhor já reparou que o senhor prega sempre as mesmas coisas? E ele olhou e disse assim: rapaz, o senhor está 1 ano pregando a mesma coisa. Aí ele disse assim: bem, se eu há 1 ano estou pregando a mesma coisa e você ainda não se converteu, isso mostra que eu vou precisar pregar mais 1 ano, até que você se converta. O apóstolo Paulo está dizendo assim: a mim não me desgoste, é segurança para vós outros que eu vos escreva a mesma coisa, as mesmas coisas. A pergunta é: por que Deus precisa estar falando de novo a respeito de Arquipo? Por que Deus precisa parar? Você imagina, o versículo não era para ter se estendido até o 18, o versículo era para ter feito com que o 18 se transformasse em 17, e ali findasse. Só que quando Paulo está ao término, já se despedindo, ele vai lembrar de Arquipo. A Ara, coloca para a gente na Ara, a Ara vai dizer assim, também dizei Arquipo. Faz o seguinte, digam também Arquipo. Na Bíblia a mensagem, ele vai colocar agora o versículo de número 16 para a gente, olha o que diz. Depois que esta carta for lida por vocês, providenciem para que sejam lidas também em Laodiceia, e leiam a carta que enviei a Laodiceia. Olha que coisa. Aí, olha o que diz o 17 nessa versão, diz assim: sim, digam a Arquipo, façam melhor, ou faça melhor que puder na missão que você recebeu no Senhor. Faça o melhor que puder. Sim. Mas é domingo de manhã. Sim, digam. É interessante porque o digam, se você falhar, um outro vai dizer. Se eu não falar, um outro vai te falar. Digam a Arquipo, digam a ele. E aí o versículo 18, olha como é que ele é muito mais claro nessa versão, diz assim: assino eu mesmo esta carta, Paulo, lembre-se de que estou na cadeia e orem por mim, a graça seja com vocês. Está preso, e ele vai lembrar de Arquipo. Por quê? Porque Arquipo foi companheiro de lutas. O que isso mostra? Isso mostra que Deus não esqueceu do tempo em que de dedicação de Arquipo para com a obra. O que isso diz? Isso diz que o apóstolo Paulo não lembrou por si mesmo, ele lembrou porque o Espírito o incomodou. E o que isso revela? Isso revela que Deus tem insistido na tua vida, tem dito para você que você é importante. E o que mostra? Mostra que a mensagem veio agora de alguém que havia uma consistência. Quando eles chegam e se retratam a Arquipo, eles vão dizer: olha, quem mandou essa mensagem foi o apóstolo Paulo, e ele escreve de próprio punho. O que mais precisa acontecer para que você entenda o teu papel no reino? O que mais precisa acontecer para que você compreenda o teu chamado diante de Deus e na casa do Pai? Essa mensagem aqui é uma mensagem de amor, é uma mensagem de preocupação, é uma mensagem de alguém que ama, é uma mensagem de um pai no mundo espiritual mandando um recado para um filho. É disso. Digam a ele. E aí nós vamos entender que quando
essa mensagem começa a entrar no nosso coração quando a gente entende a profundidade do recado. Pode deixar na NVI para mim agora, por favor, e aí o irmão aí pode assumir, tá, Mateus? Acho que o Antônio Carlos está na projeção, ele pode assumir, não há problema. E aí deixa na NVI para mim. Isso mostra um Deus que, além de não abrir mão de você, há alguns questionamentos a respeito desse texto, do porquê que o apóstolo Paulo faz menção de Arquipo. Dentre eles, fala a respeito do desequilíbrio emocional que todo mundo enfrenta. E que Arquipo poderia estar vivendo um tempo de um desequilíbrio emocional. O Espírito revela ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo manda um recado: digam a Arquipo que cuide em cumprir o ministério que ele recebeu no Senhor. É uma palavra de incentivo, é uma palavra que vai impulsionar Arquipo, é uma palavra que vai fazer com que Arquipo levante a sua âncora e volte a navegar. Posso repetir isso? Levante a sua âncora e volte a navegar no oceano do Espírito. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de estender-se uma mão. Eu não estou presente, mas vai aqui um texto como se eu tivesse. Eu não estou junto, mas quando você receber esse recado, você vai entender que o meu amor é tão grande por ti, que é como se você recebesse de mim o afago, o carinho, o abraço, o aperto de mão, tudo que você precisa para continuar o ministério que Ele confiou nas tuas mãos. Você já reparou que esconder talento é muito mais difícil que negociar os talentos? Porque um talento representava 40 quilos de ouro. Representava o quê? 40 quilos. E você já carregou aí 10 quilos de arroz? Não pesa, irmãos. Coloca no mesmo saco plástico 10 quilos de arroz. Agora multiplica isso por 4. Agora você imagina que você vai ter que enterrar um talento, que foi o que ele fez, e que vai precisar ser enterrado num lugar onde ninguém conhece. Então você vai ter que procurar um lugar específico. Aí você vai lá e enterra o teu talento que te foi confiado. E agora você, quando o Senhor chega, você vai ter que agora desenterrar, achar o talento de novo, para poder trazer para o seu Senhor. Repita comigo: dá muito trabalho enterrar talento. Deus hoje está falando com você e está dizendo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Cuide em cumprir. Há uma outra versão que fala cuide em realizar. Realizar, o texto está dizendo o seguinte: faça acontecer. Deus nunca vai te pedir para fazer acontecer algo que você não seja capaz de fazer acontecer. Ele nunca vai te dar algo que Ele não sabe de fato que você é capaz de concluir. Ele vira para nós, Ele vira para você, Ele vira para mim e diz assim: coloque em prática. Você nunca vai colocar em prática algo que Ele não tenha te dado antes. Então não está te cobrando coisas que você não pode fazer. Ele está virando para você e está dizendo: eu estou te pedindo para concluir algo que eu sei que você consegue concluir.
Eu sei que você consegue fazer. Eu sei que você consegue estar, eu sei que você consegue. Ele está dizendo: Arquipo, sabe, eu sei que tem uma chama acesa aí dentro. Eu quero você incendiado novamente. Eu quero te ver, eu quero que você conclua aquilo que você começou. É isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, sabe, Arquipo, você não é a semente que caiu em meias pedras. Você não é essa semente que caiu e foi vencida e foi pisada e foi, não, você é a semente que caiu numa terra boa. Você é a semente que frutificou. Você é a semente que um dia, e é interessante, irmãos, porque quando você frutifica, você não frutifica para si mesmo. Repita comigo: uma árvore não dá fruto para si mesmo. Você frutifica para alguém, irmãos. Quanto mais frutos, mais pessoas virão para usufruir dos frutos. É Deus virando para ele e diz: coloque em prática. É Deus virando para ele dizendo: faça com que seja desenvolvido. O que eu te dei, o que está aí dentro. Deixa eu voltar à pergunta inicial: por que Deus tem que, mais uma vez, dar uma ordem aos corvos e eles obedecerem de imediato e falar a Elias? E às vezes o entendimento de Elias não é tão rápido quanto a ordem que ele dá aos corvos. O Senhor vira aos corvos e diz: olha, tem um endereço tal, e tanto pela manhã quanto ao anoitecer, vocês vão levar pão e carne para um indivíduo que vai estar lá no endereço. Porque para a provisão Deus dá uma ordem, para mim e para ti o Senhor fala. Quanto tempo mais, Arquipo, o Senhor vai precisar ainda falar contigo? Cuide em cumprir. O amor do apóstolo Paulo era tão grande por Arquipo. Deixa eu voltar a falar sobre isso, que possivelmente Arquipo estava envolvido. Arquipo estava envolvido numa questão sentimental, talvez numa questão, num desânimo, num processo de entristecimento. Você já reparou que Deus não perde os seus de vista? Você já reparou que Jesus, quando está diante de uma multidão com fome, a Bíblia diz que ele ergue a sua cabeça e vê que o povo tinha fome? Que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e que ele não perde ninguém de vista, que ele é o Senhor. Que da mesma forma que o texto mostra que ele não perde ninguém de vista, agora o apóstolo Paulo vai ser usado para falar com Arquipo. Você entende que você veio aqui, estamos num culto, num coletivo, mas Deus está falando contigo no individual. Você compreende que esse mesmo Deus que fala contigo no individual, ele vira para ti e diz: quanto mais recados eu vou precisar enviar para você, quantas serão as vezes que eu vou precisar enviar, mas olha, eu te amo tanto que eu continuo insistindo na tua vida. Eu falei no domingo a respeito de Elias, eu amo o texto, quando o Senhor vira para ele e diz: olha, Elias, que negócio é esse? Ele vira para o Senhor e diz: Senhor, estou só, matar os seus profetas, derribar os teus altares.
E agora como é que eu me encontro? Agora querem tirar a minha vida. O Senhor vira para eles assim: que negócio é esse, Elias, de dizer que está só? Olha, tem 7.000 que eu não permiti que se curvasse a Baal. Mas você é diferente, Elias. Você é diferente. Hoje o Senhor está falando com você, Arquipo. Hoje o Senhor está direcionando essa palavra para você. Está dizendo: você é diferente. Então coloque em prática aquilo que eu já te dei. Conclua aquilo que eu já te dei, em nome de Jesus. Perfaz, conclua. Deus está dizendo: atinja o alvo. E eu falei a respeito de uma frase que diz que aquele que não alcança o alvo erra tanto quanto aquele que ultrapassa o alvo. O teu alvo é Cristo. O teu alvo é Cristo. Sabe o que Deus está falando com ele? Através do apóstolo Paulo: totaliza. Melhora, acaba o que você começou. Complementa. Quer uma outra coisa? Executa com gratidão. Quer mais? Realiza o prometido. A gente troca tudo isso aqui por isso. Cuide em cumprir. Realiza o prometido. Executa com gratidão o ministério que você recebeu no Senhor. Troca, pastor, troca. Realiza o prometido quanto ao ministério que você recebeu no Senhor. Acaba o que você começou. É uma palavra de alguém que vai segurar pela mão e vai dizer assim: vem. Mesmo distante, mesmo longe, mesmo preso, eu quero poder que as minhas palavras sejam tuas um dia, Arquipo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora uma coroa me aguarda e será dada pelo justo juiz, mas não só a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Eu quero que você possa dizer o que eu vou dizer lá na frente. Eu quero que você conclua. Eu quero que você vá adiante, Arquipo. Eu quero que você não desista. Eu quero que você entenda que os percalços dessa vida não poderão atrapalhar, não poderão impedir, não poderão jamais, ser maior. Eu quero que você entenda. Quando o apóstolo Paulo vira aos Romanos, lá no capítulo 8, a partir do seu verso de número 32, eu quero que você viva isso de forma plena, de forma intensa em mim. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você se absorva isso, em nome de Jesus, amados. É isso, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Olha como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí ele entende, sabe? Ele entende, prossegue, amigo, vai. Em nome de Jesus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, olha o que diz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está dizendo: você pode, comigo você pode, comigo você pode, comigo você pode. É o Espírito Santo te dando a mão e dizendo: vem comigo, não pare, realize, realize. Ei, Arquipo, siga em frente, realize. Tem uma outra coisa aqui que eu anotei, que é, quando o texto diz: digam Arquipo, cuide em cumprir. O apóstolo Paulo está dizendo para ele assim: faça acontecer. Quem é você em meio a uma guerra? É abatido com facilidade? Já viu o jogador de futebol quando cai por algum motivo e dá uma olhada para o juiz e o juiz não dá nada, e ele percebe que a bola ainda está ali próximo do seu pé e ele fica tentando com o pé de todas as maneiras chutar aquela bola? Caiu, mas está com a espada na mão, irmãos. Tropeçou, mas está firme na batalha. Deus está virando para Arquipo, através do apóstolo Paulo, dizendo: filho, faça acontecer. Mas eu estou desanimado, mas o que foi gerado dentro de você é suficiente para ser maior que o desânimo, maior que a frustração, maior que as impossibilidades. Aí na Bíblia a mensagem, no 17, o texto vai dizer assim: sim, digam Arquipo. Eu já estava me esquecendo, mas meu coração ardeu. Deixa eu voltar a dizer, aquele texto que o 18 poderia se tornar 17 e encerrar o capítulo 4 do apóstolo Paulo aos Colossenses. Mas isso não acontece. Porque antes de encerrar, o Espírito vai trazer a memória dele, Arquipo. Arquipo aqui, irmãos, não é um gênero definido. Arquipo aqui pode ser trocado pelo nosso nome. Gálatas 5, versículo 7, guarda isso.
Olha o que diz o texto. Vós, corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Você estava tão bem. O que houve com você? Atos 16. Atos 26. Versículo 19. Coloca para a gente. Aqui o apóstolo Paulo está se defendendo ao rei Agripa. Agripa II, o filho. E ele vai contar tudo que ele viveu. Tudo que ele passou. Quando cai do cavalo, quando ouve a voz. Quando a voz dizia: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Deixa eu bater nessa parte. Deixa nesse texto 19. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aí você, cara, por que o texto está dizendo isso? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar é dar coice. É dar coices. Vamos lá, é dar? Então, agora o Senhor vai pegar alguém, escuta essa, racional, e vai dar uma alusão a um animal irracional. Ele está dizendo assim: dura coisa é recalcitrares, é dar coices contra os aguilhões, contra lugares pontiagudos. Ele está falando de animais que dão coices em lugares que ferem, em lugares pontiagudos. Está dizendo: Paulo, você está entendendo o que você tem feito? Você tem dado coice em lugares que estão te ferindo, cara. E aí ele se defende, ele diz e tal. Aí ele, no 19, no Atos 26, 19, eu acho lindo esse texto. Aí ele diz assim para o rei Agripa, no final da sua história: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está dizendo: tudo que foi gerado dentro de mim está aqui dentro, queimando, pegando fogo, e eu quero dar sequência a tudo isso. E depois que eu recebi essa visão e que ela começou a arder aqui dentro, ela nunca mais deixou de queimar aqui dentro. É o Senhor usando esse homem, o apóstolo Paulo, para virar para Arquipo, dizendo: assim eu quero que seja também na sua vida. Deus quer que você queime hoje, amanhã e depois. Deus quer que você o sirva hoje, amanhã e depois. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você não precisa entender nada. E Ele não tem obrigação também de te revelar nada. Ele revela se Ele quiser revelar. Se Ele não quiser, você vai continuar servindo hoje, amanhã e depois. Porque aquilo que Ele semeou dentro de você é suficiente de você servi-lo hoje, amanhã e depois. Aquilo que foi gerado como transformação dentro da tua vida é suficiente de você servi-lo hoje, amanhã e depois. Mas eu continuo sem compreender. Não tem que compreender. Ele não vai explicar algumas coisas, aquilo que Ele quiser. Aí a gente entra em Deuteronômio 29, 29. O que é lícito ao homem ter sido revelado, Ele revela, irmãos. E tem coisas que Ele não vai revelar a cada um de nós. Você vai caminhar, você vai servir, você vai andar, e Deus vai revelar o que Ele quer revelar, o que Ele tem de revelar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós que somos filhos. É isso, Ele já te revelou coisas, mas tem outras que Ele não vai revelar. Ele só está te instruindo a ser alguém valente em meio às dificuldades que virão sobre a tua vida. Seja crente, haja o que houver, seja homem de Deus, mulher de Deus, haja e prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele é fiel. O Senhor está te chamando para repetir a palavra do apóstolo Paulo. Desde quando eu recebi a visão celestial, eu não fui desobediente a ela. Seja obediente à visão que Deus um dia te deu. E seja grato pelo chamado.
Porque ele podia ter alcançado o teu vizinho da esquerda ou da direita, mas ele resolveu alcançar você. Por isso tem alguém preocupado contigo. Digam a Arquipo: digam ao Alexandre: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor, e faça isso com excelência. Não seja fruto do meio, não seja contaminado por aqueles que te cercam, mas envolva-os com poder, com honra, com a glória do Eterno, em nome de Jesus. Deus tirou essa manhã para mostrar para você o quão importante você é, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Deus e Pai, Senhor, toma cada um de nós nas tuas mãos, cada filho, cada filha, cada homem de Deus, cada mulher de Deus. Senhor, a gente começa a nossa conferência hoje, Deus, e o Senhor nos quer por inteiro. E que possamos hoje nos apresentar por inteiro a Ti, Senhor, de forma intensa. Estaremos aqui, Deus, domingo, segunda e terça, porque nós cremos nos nossos profetas, e a Tua palavra diz: crede em seus profetas e prosperareis. E nós cremos, Senhor, que já a partir da noite, Deus, esse ambiente vai ficar pequeno. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você é tão importante. Ele marcou um encontro contigo. Nessa manhã. Nessa manhã. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem nos encher, vem preencher todos os vazios. Vem nos encher, Espírito Santo, vem nos encher. Seja cheio, cheia, seja pleno, seja plena, receba. Oh, aleluia. Comece a adorar a Deus. Mesmo sentado aí no teu lugar, não tem problema. Começa a dizer: Deus, vem nos encher. Oh, vem nos encher. Digam a Arquipo, digam ao Alexandre, diga a ele: cuide em cumprir o ministério que eu confiei nas suas mãos. Diga a ele que eu posso levantar um outro, mas eu ainda conto com ele. Ele conta com você. Conta com você.
Então, em nome de Jesus, ei, oh, saia da mesmice, se envolva, se doe, se entregue, se aqueça, oh, em nome de Jesus. Domingo, segunda e terça, dias de aquecimento, dias de glória, dias de manifestação, dias de palavras capazes de mudar, de transformar, em nome de Jesus. Ele te trouxe aqui para te dizer isso. Vem, filho, vem, filha. Oh, cuide em realizar o que eu te confiei, em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia, Oh. todos cheios, continue cheio. Oh, Seja cheio, seja cheia, todos cheios, continue cheio. Essa manhã, seja cheio, seja cheia, todos cheios, continue enchendo essa manhã. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Somos gratos, Senhor. Pois mesmo nos lugares mais impróprios, mesmo nos lugares mais impróprios, o Senhor não desistiu de falar conosco. Oh, nos permita estar esses dias na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Você vai ter o prazer e o privilégio de poder ser um contribuinte com a obra a partir desse momento.